A paz do Senhor Jesus, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, estejam focados em Deus, lendo a Bíblia, estudando sobre Deus, entendendo mais sobre Deus. Espero que vocês estejam assim. Galera, antes da gente começar aqui, faz um tempo já que a gente não grava sobre o estudo bíblico, né? Ou o que eu tô estudando. Antes disso, eu quero falar uma coisa com vocês. Eu soltei alguns vídeos aqui, né? Foram esses 4 vídeos. Se você na playlist aqui tem estudo bíblico e tem reflexões da fé. Então eu tô soltando alguns vídeos falando sobre isso, tá? Sobre reflexões, coisas que eu penso aqui que o Espírito Santo toca e eu tô colocando aqui. Então não percam, tá? Assistam esses vídeos que são bem legais. Eles complementam aqui um ou outro, tá? Hoje é mais estudo bíblico mesmo, né? O que eu tô estudando, o que eu tô aprendendo sobre aquilo do dia a dia sobre a igreja. E aí tem algumas reflexões, são algumas mensagens que eu deixo ali pra vocês. Então tá muito legal. Assista, tá? Compartilha, comenta lá, deixa um comentário, deixa um gostei. E é isso. Então vamos lá. As últimas aulas, né? A gente falou sobre Deus, atributos de Deus, Bíblia, homem, Satanás, pecado, Jesus Cristo, que foi uma aula bem longa. Não sei se foi legal, se vocês gostaram, mas vocês me deixam um comentário aqui ou no próprio vídeo. E hoje a gente vai falar sobre salvação. Então vamos começar. Por que o homem precisa de salvação? Por quê? Então vamos entender aqui o porquê. Está morto em seus delitos e pecados. Eu já falei isso lá sobre o pecado, tá? Então depois vocês vejam esse vídeo lá, ficou bem legal. Então a gente precisa de salvação porque a gente está morto, a gente está separado de Deus. E a gente ficou sujeito à morte física e espiritual. Morte física, são duas mortes, a morte espiritual e a morte física. Então se você não tiver em Cristo, você não tem a salvação física, que é a salvação, na verdade, perdão, vamos lá. Ficou sujeito à morte física e espiritual, tá? E sujeito à morte eterna, que é o de baixo ali. Então quer dizer, se você não for salvo, não tiver ali aceito Jesus como suficiente salvador, você está sujeito à morte eterna. Tá? Aqui você só tem essa vida. Depois, nós, né, religiosos, cristãos, acreditamos que tem vida após morte, que aí é a vida com Cristo, a vida com Deus. Então, aqueles que não acreditam estão sujeitos à morte eterna. Então, não vão viver com Cristo. Então, você vai ter só essa vida. Nós que somos cristãos e acreditamos em Jesus Cristo, nós teremos a vida eterna, que é uma vida com Ele, tá? Não é essa vida terrena aqui, vida terrestre. É uma vida com Jesus Cristo, lá em Jerusalém, lá para Jerusalém, né? Uma cidade santa que Jesus está preparando pra gente. Então, aquele que não acredita em Jesus Cristo está sujeito à morte eterna. Aquele que acredita não está sujeito a essa morte, porque ele acredita em Jesus. Claro que tem outros atributos a ser feito, mas basicamente é isso. Então, a gente precisa de salvação porque a gente está sujeito à morte eterna. Não só a morte física, que é aquela que você morreu, tá ali, mas essa é a primeira morte. A segunda morte é a morte eterna. Não sei se ficou muito claro, depois você deixa um comentário aqui que a gente vai destrinchando isso aí. Passado, presente e futuro. Como é que funciona no passado, no presente e no futuro? A questão da salvação, né? No passado, somos salvos da penalidade do pecado. Presente, somos salvos pelo poder do pecado. E futuro, seremos salvos pela presença do pecado. O que não é salvação, não é batismo em água. Às vezes você fala, me batizei e tô salvo. Não, isso não acontece. O batismo não salva, mas é uma expressão da fé que já foi recebida. A salvação é obtida pela graça de Deus através da fé em Jesus Cristo. Então não é porque você se batizou que você já está salvo. Você precisa ter os outros atributos, que é andar em Cristo, seguir os mandamentos, entre outras coisas. O batismo ele não é teoricamente a salvação, mas ele é um ato público. Ele é um ato público de fé. A pessoa batizada declara publicamente a sua fé em Jesus Cristo, sendo um testemunho visível do que aconteceu espiritualmente. Então, basicamente, o batismo é isso. Ele não é a salvação, mas ele é sim um atributo para você salvar, porque Jesus fala, né? Aquele que crê e for batizado será salvo. Então, sim, ele é necessário, tá bom? Porque ele é um ato público. Você falou, eu aceito Jesus como meu único suficiente. Então, você declarou que Jesus é o seu Salvador. Isso publicamente. Então, claro que Jesus vai te recompensar por isso. Pela questão de você aceitar ele como seu salvador. Agora a gente tem, que eu separei aqui, essa aula foi bem rapidinho, bem curtinho, mas vamos lá. E agora eu separei aqui os elementos operantes da salvação. Quais são eles? Fé. O primeiro é a fé salvadora, né? Que aí ela tá aqui, ó. É o caminho para a salvação. Pelo arrependimento do pecador, é o caminho para a salvação. Pelo arrependimento, o pecador abandona o pecado e pela fé se volta para Deus. E quando você não tá em Cristo, você tá cortado de comunhão com Deus. Quando você aceita Jesus como seu cliente, você volta
volta a ter essa comunhão com Deus. Então por isso que ele está falando aqui, ó. Pelo arrependimento o pecador abandona o pecado e pela fé se volta para Deus. A essência da vida cristã. Sem fé é impossível agradar a Deus e viver para Ele. Romanos, tá aqui, depois dá uma olhadinha no capítulo e o versículo. Eu sempre costumo deixar ali. É o portal da graça. É por meio da fé a aquisição de outras graças divinas, como a esperança, amor e dons espirituais. Então basicamente isso é a fé salvadora. Arrependimento é a experiência de conversão produzida pela fé. O verdadeiro arrependimento produz abandono do pecado, alegria e perdão de Deus. O abandono do pecado, ele é um sentimento de alma que faz odiar o pecado. Alegria é uma verdadeira alegria do céu em nossa alma. Perdão de Deus, somos perdoados por Deus. Nos outros vídeos eu destrincho um pouco mais essas coisas que a gente está, porque são vários vídeos que vão se conectando com o outro, então é bom você ver os anteriores. Eu vou deixar o cardzinho aqui com a playlist para você maratonar e ver todos, tá? Que você vai aprender muita coisa aí, tá bom? E deixe sempre um comentário pra gente ir conversar sobre o arrependimento. E a gente tem a regeneração. É nascer de novo pelo arrependimento de pecados através da fé. Então você abandona o pecado e se arrepende e vai para a fé. Você acredita mais naquilo que é Deus, né? Que é Jesus. Aí tem aqui, ó. O que a fé ou o arrependimento, a regeneração, ela faz na sua vida? Uma mudança de rumo. O homem sai do estado de separação de Deus para estar em perfeita comunhão com Deus. Então, quando você se regenera, você volta, sai do pecado, né? E vai para Deus. Então você começa a ter esse vínculo, essa conexão com Deus novamente que foi cortada. Nos torna filho de Deus. A regeneração é o canal pelo qual passamos a pertencer à família de Deus. Então, basicamente é isso. Aí tá aqui, ó. Nos torna a habitação do Espírito Santo. Quando nascemos de novo, o Espírito Santo de Deus vem e habita em nossos corações. Aí ele começa a conduzir e nos levar mais para Deus. Ter essa comunhão mais ativa com Deus, tá bom? Porque é o Espírito Santo que faz esse trabalho de sempre estar ali com a gente, trabalhando na gente pra gente ter a questão de mansidão, domínio próprio, que é os frutos do Espírito Santo, né? Então ele vai trabalhando na gente pra gente ficar mais parecido com Jesus. Até uma frase que eu peguei esse dia que fala bem assim, por que a gente precisa aprender ou estar em comunhão com Deus? Por quê? Porque quanto mais você quanto mais você busca Deus, mais você torna-se parecido com Ele, tá? Então a gente precisa, imagina você buscar e ficar muito parecido com Jesus ou Deus. Você vai ser uma pessoa muito boa, você vai ter mansidão, domínio próprio, você vai ser uma pessoa diferente de todas, tá? Então as pessoas vão começar a ver você com um olhar diferente, com realmente testemunho que aquela pessoa é realmente crente ou cristão. Não sei se deu pra entender, mas vocês vão me ajudando aí, tá? Deixa um comentário e a gente vai se ajudando. E aí tem a justificação. A palavra justificar significa declarar justo ou livre de culpa, devido à fé em Jesus Cristo. Fonte de justificação. A graça de Deus, o sangue de Jesus e a ressurreição de Jesus. E a gente tem a santificação. Santificar, santificação é a mesma coisa que fazer santo ou consagrar. Como que a gente faz isso? Ideia de santificação, separar-se de tudo quanto seja terreno, tá? Tudo que é terreno aqui na terra. Dedicar-se ao serviço de Deus por inteiro. Então, realmente fazer a obra, ajudar. Se você congrega em algum ministério, você ajudar a obra, que seja qualquer coisa que você for fazer, você tem que fazer por inteiro, por amor, alma e coração. Manter-se limpo. E tem um outro aqui que é as fontes de santificação, que é o sangue de Jesus, o Espírito Santo e a palavra de Deus. Então, isso aqui são fontes de santificação. Como que você vai se santificar? A palavra ela te deixa limpo. O sangue de Jesus é através da Santa Ceia, ou a ceia do Senhor. Você toma o sangue, né, de Jesus, come a carne e o sangue. Então, também de santificação. O Espírito Santo, que ele está dentro de você quando você se batiza ou você aceita Jesus como suficiente e único Salvador. Então você recebe o dom do Espírito Santo, ou o Espírito Santo habita dentro de você e ele começa a ser mais ativo quando você deixa ele trabalhar também, né? E por meio da palavra que você alimenta o Espírito Santo. Então basicamente foi isso. Hoje é bem rápido, bem dinâmico. Se tiver qualquer dúvida, comentário, deixa aqui. Igual eu comentei em relação ao canal, eu tô soltando uns vídeos bem interessantes, bem legal.
tá? Então acompanha aí para vocês não ficar por fora de nada que eu tô acompanhando. Se vocês gostam do canal, curte, compartilha, comenta e a gente vai se ajudando, tá bom? Tô gostando muito de fazer esses vídeos, tô aprendendo muito, tô estudando mais, tô tendo mais comunhão com Deus, então tá sendo bem interessante para mim. Então me ajuda aí nesses objetivos de alcançar mais pessoas. Realmente esse canal, o intuito dele é alcançar vidas, ajudar outras pessoas que estão começando. Igual eu comecei alguns meses atrás, né, sem entender muita coisa, mas já tô entendendo bastante coisa agora através desses áudios que eu tô fazendo, desses estudos que eu tô fazendo e documentando aqui. Então o intuito é esse. Compartilhe aí com alguma pessoa, uma pessoa que precisa entender isso, precisa ver esse vídeo ou os outros vídeos que já tem no canal e para ajudar vidas, tá bom? O intuito aqui é esse. Abraço, fique com Deus, até a próxima.